E aí, eu sou o Léo, e desde que a gente criou esse canal no YouTube tem uma teoria que eu comento sempre que eu posso. Essa teoria é a teoria dos arcos, e é uma teoria que eu pensava muito antes de começar esse canal, quando eu era apenas um fã e leitor de One Piece. Eu já comentei sobre ela aqui em diversos vídeos, em várias vezes, em várias teorias diferentes, sobre como ela é tão relevante para aquilo que vai acontecer no futuro da obra. E com mais um capítulo, mais uma semana, eu vejo o quanto essa teoria se prova verdade pelas mãos do próprio Oda. Isso porque agora, com os acontecimentos atuais de Egghead, a gente pode relacionar perfeitamente o arco de Egghead com o arquipélago de Sabaody e com o grande incidente de God Valley que aconteceu há anos atrás dentro da história. Então, se a gente tem todas as provas de que essa teoria sempre se torna verdade, que o Oda sempre repete aquilo que ele já fez em um arco passado para sua estrutura e encaixa perfeitamente com os futuros acontecimentos, a gente já pode imaginar perfeitamente a esse ponto de Egghead o que vai acontecer no final do arco e como isso vai impactar o mangá de One Piece. Sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Como eu já falei, eu sou o Léo e bora pra esse vídeo. Ok, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que relacionar Egghead e Sabaody. Primeiro de tudo, existe um mapa de One Piece que mostra exatamente como os arcos se ligam entre si. A gente já falou como isso funciona nesses dois vídeos aqui. Esse vídeo se trata mais sobre a ligação dos arcos e esse aqui é como essas ligações impactam no final da história. Então, se você quiser entender mais sobre essa teoria, vê esses dois vídeos ou algum deles que você preferir. Mas pra resumir, todos os arcos de One Piece se ligam entre si. Eu fiz até um mapa que mostra bem isso aqui. Arlong Park, Ilha dos Tritões, Whiskey Peak, Punk Hazard, Alabastra Dressrosa, por aí vai. Todos os arcos acabam se ligando entre si e a gente já sabe como acabou a Grand Line e isso pode afetar como vai acabar o Novo Mundo, consequentemente o final da história. Com isso em mente, quando a gente pega o mapa, a gente vê que Egghead está posicionado exatamente aonde foi Sabaody. As ligações entre os dois arcos eu acho que eu nem preciso comentar tão profundamente para vocês entenderem. Os personagens relacionados nos dois eventos são Kuma, Bonney, Kizaru, Sentomaru, o Chapéu de Palha, a invasão da marinha, a relação com os Tenryubitos. Uma informação para adicionar aqui, que se você ver nos dois vídeos que eu comentei, você vai ver que se prova muito verdade, é que em Sabaody a gente vê a questão do leilão, que é quando a gente se choca com os Tenryubitos, e agora a gente sabe que tem um jogo a cada 3 anos com escravos dos Tenryubitos, ou seja, mais uma relação entre a escravidão e os Tenryubitos. O Oda escolhe mais uma vez repetir um dos plots de arcos passados em um arco atual, e eu nem preciso dizer como o Oda é explícito com isso. Kizaru vai pra Egghead e começa a batalha com Luffy. Luffy diz que não vai ser como da última vez porque agora ele é 100 vezes mais forte. Todo mundo ficou super espantado com essa fala do Luffy e relembrou da cena da Shaki falando que o Rayleigh era 100 vezes mais forte do que qualquer um daquele bando. E adivinha só onde é que tá essa fala? No arco de Sabaody, no conflito justamente com o Kizaru. Então sim, o Oda nem deixa isso escondido, ele deixa bem escancarado que ele faz essas relações com o Novo Mundo. Especificamente sobre Sabaody eu vou comentar mais à frente, porque agora eu quero falar sobre como God Valley se relaciona com Sabaody e também com o final de Egghead. Algumas dessas relações eu também encontrei no fandom, mais especificamente sobre uma teoria relacionada do Spirit of Joy Boy do Twitter. Eu vou me basear no texto dele para organizá-la para vocês, para explicar de uma forma melhor, porque eu gostei de como ele escreveu. Basicamente a ideia é que todo incidente de God Valley vai mostrar pra gente como vai acabar o incidente de Egghead. Todos os paralelos que a gente consegue encontrar no que a gente já sabe de God Valley já mostram isso pra gente, e provavelmente a continuidade do flashback do Kuma vai mostrar como esse evento vai acabar. Vamos lá. O primeiro ponto que eu quero comentar aqui são as pessoas que participam da batalha de God Valley. A gente conhece eles como Roger, Garp e Zebek, mas eu quero focar primeiramente no Garp. Como a gente sabe muito bem, o Garp odeia os Tenryubitos, ele não gosta deles e ele acabou nunca aceitando o cargo de almirante para não ter que ser diretamente submisso às ordens deles. É como se Garp tivesse um conflito muito grande dentro dele. Ele é devoto à marinha, mas ele não gosta como o sistema essencialmente funciona, porque ele acaba se frustrando que os marinheiros acabam sendo como os cães dos Tenryubitos, que são pessoas desprezíveis, e isso ele consegue ver com clareza. Então Garp até tem certa rejeição pelo título herói da marinha, já que ele teve que proteger esses caras naquele conflito. E ele tem um conflito interno sobre ser uma engrenagem do sistema. E essa frase é muito relevante para o que a gente vai comentar a partir de agora. Borsalino Kizaru. Kizaru tem uma fala muito relevante pra mim, que ele fala em certo momento que ele é apenas mais uma engrenagem na máquina. Ele não queria ter que lutar com Sentomaru nem matar Vegapunk, mas como ele obedece ordens, ele é um escravo do sistema, ele vai ter que fazer isso. Por mais que não pareça, é como se o próprio tivesse com o mesmo conflito do Garp. Ele não quer tomar aquelas ordens, ele não quer fazer aquilo em prol dos Gorosei, mas ao mesmo tempo ele sabe que precisa pela posição que ele tá e pela devoção que ele tem à marinha. Ele tem uma relação muito profunda com Vegapunk e com Sentomaru, porque ele passou muito tempo com eles. A gente viu naquele pequeno flashback. E sinceramente,
realmente, eu não caí naquele papinho de eu não consigo me mover quando ele tava no chão. Parecia realmente que ele tava hesitando em cumprir as ordens de Saturn. E aqui eu não tô desconsiderando o porradão que o Luffy deu na cabeça dele, mas de qualquer maneira parece um pouquinho de corpo mole do Kizaru que ele tava hesitando, já que agora o Saturn tá naquele momento e aparentemente é o Saturn que vai querer dar um jeito ou finalizar o Vegapunk de vez. Inclusive o próprio fala que o Kizaru tá especialmente lento nessa situação. Então, levando esse paralelo em consideração, a gente tem um oficial da marinha que tá com receio de cumprir as suas ordens, que não quer obedecer elas daquela maneira, mas que se vê obrigado a fazer isso, e nesse momento pode ser que Kizaru, se Saturn agir de forma precipitada, faça o inimaginável. Ele queria tomar a situação do seu jeito e, bom, pode ser que a gente veja uma cena muito chocante de um almirante da marinha. De qualquer maneira, a gente já tem esse paralelo aqui traçado. Então vamos lá, vamos comentar sobre o cara que tá escondido nas margens de Egghead por todo esse tempo e que tem um paralelo mais interessante que a gente vai comentar aqui, que é Barba Negra e Rox de Zebek. Bom, eu acho que pra quem é fã de One Piece, mencionar esses dois nomes juntos já faz a gente pensar muita coisa. Os rivais do Roger e do Luffy, a possível relação entre a Fruta da Escuridão, o navio do Barba Negra que é chamado Sabre de Zebek, a própria Ilha Hashinozu que o Barba Negra agora tomou e antes era do Rox. Enfim, muitas coisas e esses personagens com certeza vão estar ligados no futuro. Futuro coisa nenhuma, vai ser agora em Egghead. Isso porque é muito possível que o próprio Barba Negra tá no navio dele nesse momento. Ele teve a sua batalha com o Law e depois ele ficou livre, a gente não sabe pra onde ele foi e o Shanks também tá caçando ele. Obviamente ele não tá em Hashinozu porque a gente viu o que aconteceu com o Garp e quem tava na ilha. Luffy e o Law saíram da mesma ilha de Wano, então possivelmente o Barba Negra tava bem próximo quando a batalha com ele aconteceu. Então tudo indica que sim, o Barba Negra tá nesse navio e foi ele que chegou em Egghead. E olha só que coisa interessante, a gente fizer o paralelo entre as duas ilhas, quem foi que lutou na ilha de God Valley? Justamente Roger e Zebek. E como eu já falei antes, sobre esses dois personagens não tem nem o que comentar. Todo mundo já imagina o que pode acontecer e o envolvimento dos dois nesse conflito relacionado a God Valley. Eu já tava encaminhado pra fazer esse vídeo e deixando tudo pronto a respeito das ligações até que o capítulo mais recente saiu. E cara, além de tudo que já havia sido apresentado, o Oda ainda confirma que Saturn tava em God Valley no evento que aconteceu. E como se já não fosse suficiente, o Oda ainda confirma que Kuma tava em God Valley, era um dos escravos e agora a filha dele tá nas mãos do Saturn. Sinceramente, cara, tá tão na cara o que tá pra acontecer nesse lugar que a gente deveria só esperar o Oda confirmar e desenhar pra obra. Mas independente dos conflitos que esses personagens vão causar, a gente tem que falar do final disso, e isso tá relacionado totalmente com Sabaldi e com o final do arco de Sabaldi. Como eu trouxe pra vocês no início do vídeo, o arco de Egghead é claramente ligado ao arco de Sabaldi da Grand Line. Pra nós, naquele tempo que saiu esse capítulo, o Kuma era um vilão que separou os Chapéus de Palha e o Kizaru também. Acontece que no pós-time skip a gente descobre que na verdade ele foi um herói. A sua última missão foi separar eles e guardar o Sunny até o momento que o Luffy voltasse. Sabendo do carinho que o Kuma tem pela lenda do Nika, e provavelmente aquela bíblia deve ter algum segredo, tem chance de que Kuma saiba a fruta do Luffy e saiba quem o Luffy é. Isso porque no momento em que ele vai embora, depois do sacrifício do Zoro, ele diz: Dragon, parece que seu filho tem uma tripulação muito fiel. Se ele encontrou o tal Nika que ele tanto esperava e pediu pro Vegapunk fazer essa última missão pra deixar o Nika viver, cara, se encaixa completamente com o que acontece em Sabaldi e o que pode acontecer em Egghead. Assim como foi em Sabaldi, Kuma vai ser o herói que vai fazer o Nika mais uma vez conseguir escapar em segurança e cumprir o seu propósito no futuro. Detalhe, caso vocês não saibam, o Kuma seria do bando do Chapéu de Palha originalmente, só que um fã acabou descobrindo isso e mandou uma carta no SBS pro Oda, e o Oda decidiu mudar de ideia. Então faz muito sentido até que ele seria do bando do Chapéu de Palha e todo o envolvimento que ele tem na vida do Luffy. Mas então como Kuma vai fazer esse incidente ser tão grandioso e chocar o mundo inteiro? É dito pelo próprio narrador que esse evento vai chocar o mundo por completo. Então o que vai acontecer? Primeiro de tudo, a Ilha de Egghead parece esse lugar aqui. Esse aqui é o centro de transmissão da Fuji TV, o canal onde One Piece é transmitido pro Japão. O sonho do Vegapunk é fazer com que toda a sua inteligência seja compartilhada com o mundo inteiro. Isso também é energia que ele tanto quer alcançar. Basicamente, se o mundo inteiro tiver o mesmo nível de conhecimento que o Vegapunk, o mundo pode evoluir para muito mais do que eles acham que conseguem alcançar. Basicamente, ele quer fazer com que todos consigam ter o seu conhecimento e usar a tecnologia que ele possui. Dito isso, as memórias do Kuma ainda residem em Egghead na Punk Records. E a Bonnie, inclusive, conseguiu ver tudo isso e agora sabe do passado do seu pai, o flashback que a gente tá vendo agora. Então, todas as memórias do Kuma sobre o sacrifício que ele fez, o sacrifício do pai dele, a escravidão, aquilo que aconteceu em God Valley e o joguinho que o governo faz a cada 3 anos, tudo isso tá armazenado em Egghead e pronto para ser mostrado pro mundo inteiro. Inclusive a tatuagem que tá nas costas do Kuma parece muito com os olhos do Imu. E Sabo sabe quem é o Imu, o exército revolucionário também, e justamente Kuma é do exército revolucionário. Então nesse momento, com todo o conflito do Egghead acontecendo, com a batalha de dois Yonkous, o Saturn, o Almirante, tudo que tá acontecendo no meio
de tanto conflito, é extremamente possível que Kuma esteja indo para Mary Joyce para de alguma maneira compartilhar suas memórias com o mundo inteiro. E junto àquilo que Sabo viu e a carta que tem que ser entregue a Vivi, cara, todas essas mensagens podem estar prestes a chocar o mundo inteiro. O mundo não sabe a existência do Imo, e se eles descobrem, você já sabe o que acontece com o governo mundial. Então, se de alguma forma as memórias do Kuma conseguirem ser compartilhadas com o mundo inteiro, junto com as informações do Sabo e a batalha que tá acontecendo na ilha de Egghead, cara, é o pretexto perfeito para que o mundo inteiro tenha ciência disso e comece o tal último dia que o Imo tá esperando que chegue. Eles já não tem mais o que se conter, principalmente porque eles têm a arma que pode acabar com os reinos que se rebelarem contra eles. E agora eu vou te dar uma visão que talvez você não tenha notado sobre o One Piece. O Luffy é o guerreiro da libertação e a gente sabe que quando ele encontrar o One Piece, ele vai libertar o mundo do governo mundial, isso é claro. Só que você só liberta alguém que em teoria sabe que tá preso, né? O mundo de One Piece não vê o governo mundial como uma prisão. Inclusive diversas nações em todo o mundo de One Piece legitimam o governo mundial e são aliados a eles. Raros são os reinos, inclusive os que Luffy passou, que são contra o governo mundial. Então, para que o guerreiro da libertação consiga libertar o mundo inteiro, o mundo tem que ter ciência disso. E é nesse momento que esse contexto em que toda essa verdade é revelada para o mundo através do Kuma, que o mundo vai ter ciência de que eles estão presos a um governo, o governo vai reagir usando a arma para destruir diversas nações, assim como o Imo disse que faria, a tirania vai se instalar sobre o mundo e esse é o contexto perfeito para o guerreiro de libertação aparecer e libertar o mundo. Justamente quando ele chega na ilha em que ele é adorado como deus do sol, a ilha de Elbaf. Em Sabaody, Kuma é responsável por salvar o guerreiro de libertação, mandar ele 2 anos para frente, proteger seu navio, o Sunny, e graças a isso, Luffy tá no momento certo para conseguir libertar o mundo e encontrar o One Piece. Foi através do sacrifício dele que o Luffy pôde estar onde ele tá hoje. E isso tá totalmente ligado com o arco de Sabaody, porque é aqui que o Kuma faz isso. E outro detalhe muito importante, e é nesse momento do vídeo que você vai ter certeza que isso vai acontecer. Depois da guerra de Marineford, quando Barba Branca é morto, ele anuncia pro mundo inteiro que o One Piece existe, certo? Em que lugar do mundo o Oda escolheu a transmissão lotada de pessoas para assistir a frase que o tesouro One Piece existe? Inclusive é essa página no mangá que a gente vê essa frase. Na ilha de Sabaody. Eu não sei vocês, mas eu acho que com todas essas ligações eu imagino que vocês acreditam naquela teoria que eu comentei no início do vídeo e que essa verdade chocante que o Kuma vai revelar pro mundo tá prestes a acontecer. Mas eu vou parar por aqui, senão eu vou falar muita coisa ainda que tá pra acontecer no mangá e deixa isso pra um outro vídeo que vai aparecer aí no canal quando eu voltar. E é com isso que eu encerro esse vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, não esquece de se inscrever aqui no canal pra aumentar nossa recompensa no YouTube. Também confere a nossa descrição com o nosso Instagram, onde vocês mandam suas perguntas pra gente responder em vídeo. E é isso, galera. Valeu!